Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, minha irmã, minha irmã. Eu sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, continuando aqui no nosso curso de liderança, amém? Hoje vamos estar falando sobre o chamado verdadeiro. Dá um joinha aí, se inscreve no canal e vamos ao estudo? Fala, pois, o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3. O nascimento de Samuel foi um milagre. 1 Samuel 1, dá uma lida lá também. Neste capítulo, vemos que Samuel pertencia a Deus. Você também pertence. E por este motivo, o Senhor com certeza tem para você uma grande obra. Se Deus te chamou, Ele tem uma obra para a sua vida. Isso aí é certo. Talvez o chamado de Deus para nós não seja tão explícito, né, como feito a Samuel. Mas isso não faz diferença, pois o Senhor age de várias maneiras. O mais importante em um ministério é o chamado verdadeiro. Existem pessoas exercendo ministérios totalmente equivocados, por mera teimosia ou mesmo por cegueira espiritual. Pessoas que acham que ministério é status. Estas pessoas estão perdendo o seu tempo. Pois aquele que Deus não chama, Ele não endossa. Não adianta lutar contra a vontade de Deus, pois quem assim o faz está fadado à derrota. É sempre melhor fazer a vontade de Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Tem gente que quer apenas por status exercer algum tipo de ministério, fazer algum tipo de coisa, fazer algo dentro da igreja. Essa pessoa está fadada à derrota. Porque se Deus não te chamou para aquilo, Ele não vai endossar o seu ministério. Ele não vai abençoar, não vai dar certo. Não vai ser frutífero, você não vai ser feliz. E está fadado à derrota, com certeza. Quando Deus não chama, Ele não endossa. Você está fazendo ali por mera coisa humana. Alguém que está ali ouvindo, de repente, uma palavra, uma mensagem, pode ser abençoado, sim, porque a palavra de Deus não tem nada a ver com a ganância dos homens. Mas naquele grande dia, o Senhor vai falar assim: aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por quê? Porque você não fez para Deus, você fez para você. Fez para o seu próprio engrandecimento. Então Deus não leva isso em conta, não leva isso em consideração. É sempre melhor fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Permaneça na posição que Deus te colocou e você vai ser bem sucedido. Amém? Insistir em um ministério por mera ganância é loucura. Pois aquele que assim procede acabará frustrado e muitas vezes não encontrará mais o caminho para o seu verdadeiro chamado. Vai estar frustrado, perdido, desorientado e talvez não consiga entrar mais nos trilhos. O nosso verdadeiro chamado é aquele que arde em nosso coração. É o que arde em seu coração. Procura aí, só você pode responder isso. Se nada arde ainda em seu coração é porque ainda não chegou a sua hora. Não é o momento ainda de Deus te chamar para alguma coisa específica. Mas o ministério universal dos crentes, que é pregar o evangelho, anunciar o Senhor Jesus Cristo, isso aí já é para todo mundo, não tem que falar mais nada, né? É muito duro lutar contra o nosso chamado, mas existem pessoas que têm feito isso. E por mais qualificadas que sejam, não serão felizes ministerialmente. Querem ser impostas ou se impor como algo, mas daí a ser este algo, e de fato e de verdade, é muito diferente, irmão. Alguém pode pegar você e empurrar pela goela abaixo da sua igreja, ou da igreja, da congregação, ou do departamento. Daí a você ser isso de verdade diante de Deus, é uma diferença gigantesca. Vai prestar conta você e a pessoa que fez isso. Você pode ter certeza disso. Uma hora a conta vem. Eu costumo dizer que a graça de Deus é igual cartão de crédito. Você vai, mas numa hora vem a fatura. E o cartão de crédito, o cara pode até dar um calote, né? Mas com Deus não tem isso não. Com Deus é dívida ativa, meu filho. Tu vai pagar. Amém? Um líder se destaca naturalmente. Não precisa ser imposto a isso. Quando possuímos o chamado para a liderança, não há força humana ou demoníaca que possa nos impedir de exercermos o nosso ministério. Somente Deus pode encerrar o ministério de alguém.
pois é ele que é quem dá e só ele quem pode tirar. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Então, irmão, tem um hino que fala, tem até uma letra meio divertida, né? Mas não deixa de ser uma grande verdade. Que fala mais ou menos assim: se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Não faz mais nada. Então, quem dá dom, quem dá capacidade é Deus. Tem muita gente atuando pela força do diabo, mas uma hora a casa cai. Tem muita gente atuando pelas suas próprias forças, pelos seus próprios talentos, mas um dia a casa cai, tá? Isso aí é certo. Por este motivo, não devemos ficar ansiosos ou preocupados. Deus está no controle. O que de fato devemos fazer é nos preparar para sermos ferramentas úteis na obra do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus. É claro que Deus não rejeita uma pessoa por ter iniciativa, não. Você tem que ter iniciativa mesmo. Pelo contrário, devemos buscar ser produtivos na obra de Deus, criando, inovando, sem trazer prejuízos, aprimorando, etc. Devemos buscar ser úteis a toda boa obra. Você ter iniciativa, boa vontade, querer fazer pelo motivo certo, meu Deus, isso é benção demais. Talvez você não seja o melhor guitarrista do mundo, mas talvez numa igreja que não tenha nenhum músico, você é o melhor que eles têm. Não é verdade? Talvez você não seja o Luciano Pavarotti, mas boa vontade, né? E unção é maravilhoso, né? Às vezes a pessoa não tem aquela voz toda, mas tem tanto poder que enche o coração de todo mundo. Eu conheço um jovem na nossa igreja que ele não tem essa voz toda, né? Não tem essa voz toda. Ele não tem esse talento gigantesco para cantar. Mas ele tem tanto poder, ele tem tanta verdade, que quando ele canta, meu Deus, você sente o poder de Deus de uma maneira tão maravilhosa que a coisa fica muito boa. Então, irmão, tenha iniciativa. Desde que você não atropele ninguém, você não passe por cima de ninguém, você não afronte ninguém, você não atrapalhe a vida de ninguém, você não atrapalhe o ministério de ninguém. Faça a obra do Senhor. Em algum momento Deus vai te colocar no trilho que Ele quer que você siga. E aí você vai estar sendo uma bomba na mão de Deus, né? Vamos falar aqui também sobre submissão à autoridade. Amém? Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Dá uma lida lá em Romanos 13, 1, 2. Vemos um grande exemplo de submissão à autoridade na pessoa de Davi. Mesmo Deus tendo rejeitado a Saul e ungido a Davi rei, com Saul ainda vivo, né? E posteriormente entregado Saul em suas mãos, dá uma lida lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23, Davi não tocou no ungido de Deus, né? Em muitos momentos de nossas vidas, nós nos vemos irritados com nossos superiores. Ora porque não gostamos das suas atitudes, ora porque eles reprovam as nossas, mas o que nós não podemos esquecer é o princípio espiritual. Bem? Então, irmão, o princípio espiritual, se aquela pessoa está numa determinada posição dentro da igreja, seja colocada por Deus ou enfiada pela goela abaixo, essa pessoa está empossada naquele momento, temporalmente, de uma autoridade. Então, você não vai estar ali afrontando a autoridade, mas você tem uma coisa que é suficiente para resolver qualquer problema no que diz respeito à igreja. Você tem joelho. A pessoa está ali, está de frente, está trazendo problema, joelho, não bate de frente.
não abre precedente, não divide a igreja, vai para o joelho, porque com autoridade quem lida é Deus. Amém? Você só ora. Estamos trabalhando para Deus e não para nós mesmos. Deus não tolera a rebelião. Dei algumas referências, você que tem aí o material, dá uma lida aí. Quando nós sujeitamos a autoridade espiritual, nos sujeitamos a Deus. E quando você se sujeita a uma autoridade, irmão, não é aquela pessoa que está ali, mas é a pessoa que, o ser que a impulsou ou que a ortoga dentro daquela posição. Amém? Quem tem que tirar ou deixar de tirar é Deus, ou o líder que está acima dele. Se tem um líder acima daquela autoridade, vê que ele está errado e mantém ele ali, vai pagar ele e vai pagar a pessoa que está mantendo. Você pode ter certeza disso aí. Se uma autoridade não age honestamente, não nos cabe julgar, pois, embora às vezes pareça que Deus não está vendo determinadas coisas, os seus olhos estão sobre toda a terra. Dá uma lida lá em 2 Crônicas 16, 9. 2 Crônicas 16, 9. Deus é o maestro que rege o universo. Nada sai ao seu controle. Uma pessoa só ocupa um cargo enquanto Deus assim permite. Se Deus permitir, ela está ali. Se Deus falar assim, ó, chega, acabou. O tempo de Deus não é nosso. Deus dá oportunidades e perdoa. Deus eleva o homem no momento certo e, se for necessário, o derruba. 1 Samuel 2, do 6 ao 10. Não cabe a nós julgar uma autoridade e sim orar por ela. Paulo nos deu vários exemplos de submissão à autoridade. Lê lá Atos 23, 5. Busquemos imitá-lo. Então, irmão, você ora, entrega na mão de Deus e deixa Deus agir do jeito que ele achar melhor. Se Deus consertar aquela pessoa, ou aquela pessoa se consertar diante de Deus, glória a Deus por isso. Se Deus achar que, Deus vê que aquela pessoa não quer se acertar, ele vai modificá-la, pode ter certeza, vai tirá-la dali, vai movê-la e vai pôr outra pessoa no seu lugar. Uma pessoa só está no poder enquanto Deus assim o permite. Reflita sobre este pensamento. Isso aqui é importante, guarde isso para a sua vida. Um galho seco prejudica a árvore. Mas se houver um ninho de passarinhos neste galho, você o retiraria? Ou esperaria os passarinhos abandonarem o ninho? Bem, algo muito importante é saber que ser submisso à autoridade, mesmo que ela esteja errada, não significa concordar com seu erro, e tampouco ser cúmplice. Obedecemos o que a palavra nos permite. Não podemos ir contra a palavra por ninguém, mas obedecemos na medida do possível, somos fiéis a Deus e cumprimos a sua vontade. Primeiro, Romanos 13, 1. Seguimos e obedecemos até o ponto da palavra. Passou daqui, é doutrina de demônio, você não tem obrigação e nem deve obedecer. A pessoa está pregando heresia, ensinando heresia, querendo te induzir à heresia, demônio. Deus não tem mais nada a ver com isso. Já acabou ali, naquele momento ali, ela já está em game over, já acabou. Esse pensamento aqui do passarinho, uma vez eu tive uma situação, eu vivi como todo mundo já deve ter vivido, né? Quem tem um pouquinho de tempo na igreja já viveu isso. Estava vivendo e vendo uma situação com o líder da igreja que era um problema complicadíssimo. E ali eu comecei a falar com Deus e perguntar a Deus, se eu não está vendo isso, o que está acontecendo? Que esse camarada, ele continua ali e sendo uma vergonha, trazendo desgraça para a casa de Deus. E ali Deus, num sonho, me mostra uma árvore. E naquela árvore, a árvore era bonita, a árvore era frondosa, mas tinha um galho seco. E na ponta daquele galho seco tinha um ninho de passarinho. Aí Deus, do meu lado assim, gente, lógico que eu não via o rosto de Deus, eu sabia que tinha alguém do meu lado, sabia que era Deus. E ele falava comigo assim, olha, eu sei que esse galho está prejudicando a árvore. Ele tem que ser cortado. E ele falou assim, olha, mas
você está vendo aquele ninho de passarinho? Eu falei, tô. Aí ele falou, eu vou esperar aqueles passarinhos ali aplumar, crescer, voar. Quando aqueles passarinhos crescerem e voarem, eu vou cortar o galho. Já está tudo no meu controle. Está tudo certo aqui. Ou seja, existem pessoas que estão se ancorando entre as pessoas, muitas das vezes, e essas pessoas precisam adquirir maturidade espiritual para que Deus tome um posicionamento também e haja da maneira que deve agir. Amém? Então Deus, você pode ter certeza, Ele está no controle de tudo. Amém? Alguns benefícios da obediência, irmão. Primeiro, a obediência agrada a Deus. Você vê lá 1 Samuel 15, 22, 23. Segundo, pela obediência recebemos o Espírito Santo. Atos 5, 32. Terceiro, através da obediência somos elite de Deus. Êxodo 19, 5. Quarto, somos bem-aventurados do que realizamos. Tiago 1, 25. 5. A obediência nos traz salvação. Hebreus 5, versículo 9. A desobediência, aqui já falando de desobediência, tá? A desobediência só nos dá prejuízos. Pela desobediência de um homem, todos foram condenados. Romanos 5, 19. Segundo, o espírito da desobediência vem do diabo. Efésios 2, 2. 3. A desobediência traz a ira de Deus. Efésios 5, 6. 4. Os desobedientes não entrarão no descanso de Deus. Hebreus 4, 6. 5. Os desobedientes serão julgados. 1 Pedro 4, 17. Como vimos, é muito importante que nós estejamos atentos a tudo o que for relacionado com a obediência, pois Deus se agrada de pessoas obedientes. Israel nunca foi um exemplo de obediência e, por este motivo, sempre sofreu, né? Israel, misericórdia, né? O povinho complicado. Se Deus quisesse um povo certinho, né, não tinha chamado Israel. Chamou o pior povo possível, que é para mostrar que ele é Deus. Povo complicado demais. E tem uns crentes doidos que não ser judeu, né? Quer andar para trás. Deus não quer que soframos. Ele quer que o nosso ministério seja repleto de bênçãos e realizações. Mas, infelizmente, o homem tende a ser rebelde. Basta ter um pouco de autoridade e pronto. O cara botou um carguinho para a pessoa acha que é Deus. Já acha que é Deus, né? Todo bom obreiro de Deus deve ser um exemplo de obediência, pois se assim não for, acabará sendo rejeitado. O homem se afasta da bênção com as suas próprias pernas. Então, irmão, não é Deus que tira as bênçãos das pessoas. As pessoas se afastam das bênçãos porque elas escolhem se afastar da bênção de Deus. Querem traçar seus próprios caminhos e vivem as consequências das suas escolhas. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Semana que vem nós vamos estar falando sobre algo importantíssimo. Ética cristã, relacionamento. Né? Ética cristã relacionada ao relacionamento. Relacionamento, estou falando de casal, não tá? Estou falando da interação com as pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.